nossos encontros estão acontecendo semanalmente, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Seu conteúdo será gravado e disponibilizado no nosso canal da ABDH e ABDH Brasil. Os nossos canais digitais estão aqui apresentados. E para conhecer um pouco da nossa história, como nós atuamos, onde estamos, nos acompanhe em nossas redes sociais. O evento de hoje foi organizado pela ABDH Paraná e eu gostaria de agradecer imensamente a dedicação desse time super engajado, ao Eduardo Nistani, a Jussara Ruggeri, a Valéria Marinho, ao Gilson Werneck, a Luciana Costin, esqueci alguém, a Mari Cartibani, que fez parte da Regional Paraná essa semana. Bom, enfim, é um time super engajado, super parceiro, e sem esse time, a nossa ABDH a nossa ABDH Paraná não aconteceria, não seria o que é. Obrigada equipe, e espero que vocês, além de terem organizado esse evento comigo, que aproveitem. O evento terá uma duração de 60 minutos, 45 minutos de palestra e 15 minutos de perguntas. Todas as perguntas deverão ser encaminhadas pelo nosso chat, serão anotadas e ao final da palestra serão direcionadas ao professor Fumil, que tentará respondê-las todas no nosso tempo. O tema de hoje abordado será arquitetura, engenharia e manutenção dos ambientes de saúde. Como o investimento em infraestrutura pode ser determinante na atenção qualificada ao paciente. Nosso palestrante de hoje é o professor Fumil Araki, engenheiro civil com especialização em administração hospitalar e atua há 40 anos no segmento de saúde. Boa noite, professor Fumil, e muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu vou interromper meu compartilhamento aqui e o professor Fumil pode continuar na nossa apresentação. Boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade ímpar, né? Estamos compartilhando experiências, trocando ideias, e vou compartilhar então minha tela, para não perdermos assim muito tempo, né? Então vamos lá. O tema da palestra de hoje então seria arquitetura, engenharia e manutenção dos espaços de saúde. Como o investimento em infraestrutura pode ser determinante na atenção qualificada ao paciente? É um tema bastante importante, bastante rico, né? E que teremos muito que conversar. Então vou até me correr um pouco, porque o assunto realmente é bastante amplo. Agradeço por essa oportunidade a BDH Paraná, a Adriana e toda a sua equipe que organizou esse evento, de suma importância. Um evento desse tipo que dissemina conhecimento, que troca experiência, e me deixa até um pouco preocupado que eu vejo que só tem feras da arquitetura e da engenharia nesse time, né, presentes na plateia, que todo mundo muito cobra. Vou tentar fazer a minha parte na medida do possível, fazer o melhor possível, tá ok? Então vamos começar. Bom, a importância da infraestrutura do espaço de saúde no cuidado e segurança do paciente. Nós sabemos que quando a gente fala do espaço de saúde de um edifício hospitalar, nós não podemos pensar somente no espaço do paciente médico de enfermagem, que eu costumo dizer que é do forro para baixo, da parede para dentro. Nós temos que pensar em todo o conjunto, quer dizer, toda a infraestrutura que compõe, que fazem parte, né, de um complexo hospitalar e que ocupa um espaço físico relativamente grande, né, nesse complexo hospitalar. E, sem dúvida nenhuma, quer dizer, falar em
na saúde do paciente, na qualidade do atendimento ao paciente. Quer dizer, não isso faz parte da humanização, compõe a humanização, e a infraestrutura hospitalar ela tem um papel fundamental, que tudo tem que funcionar redondo. Eu costumo dizer que nós não temos chances de errar, quer dizer, nenhuma dessas instalações de infraestrutura pode falhar, porque pode comprometer a segurança e a vida do paciente, né? Então, começando, vamos começar pela promoção da saúde, né? A gestão de infraestrutura hospitalar é prioritária para oferecer serviços médicos de qualidade nos espaços de saúde. Sem isso, equipes médicas, por mais competentes que sejam, não podem garantir serviços de excelência em prevenção e tratamento, que são fatores essenciais para a promoção da saúde. Investimentos em infraestrutura é um fator determinante na atenção qualificada ao paciente e tem se mostrado fundamental para o setor da saúde. A infraestrutura é imprescindível e importante aliada dos médicos na tarefa de aumentar a precisão de procedimentos e o conforto de pacientes, que contempla as etapas desde o diagnóstico ambulatorial, quando o paciente passa pelo laboratório para fazer sua primeira consulta médica, aí vem os procedimentos, depois vem um período de recuperação até a cura definitiva. Como nós sabemos que um edifício hospitalar, um hospital, é um instrumento de cura acima de qualquer coisa. Então, atendimento de excelência significa valorizar a humanização, se atentando aos detalhes da arquitetura de interiores e das instalações de infraestrutura que tornam o ambiente hospitalar leve, aconchegante, harmonioso e também olhar nos olhos do paciente com carinho. Os itens que compõem normalmente a instalação de uma infraestrutura hospitalar, conforme as normas da Anvisa, a RDC 50 e da ABNT, são as instalações elétricas, as energias backup, no-breaks e geradores que não podem falhar em hipótese alguma, sistema de combate a incêndios, centrais de gases medicinais, centrais de ar comprimido medicinal e vácuo clínico, centrais de ar-condicionado, refrigeração, ventilação e exaustão, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de enfermagem, sistema de som ambiente, sistema de tecnologia da informação, sistema de gerenciamento de imagens, os PACs, sistema de alarme de segurança, sistema de TV e câmera de monitoramento, sistema de supervisão e comando, dentre outros. Veja, então, tantos itens que fazem parte de uma infraestrutura e que realmente não resta a menor dúvida que deve ter um investimento contínuo em cima desses itens para poder garantir a qualidade e prestar um bom atendimento aos pacientes. Essa imagem é uma imagem que me acompanha já há muito tempo. Gostaria de agradecer até ao nosso amigo, o Jarbas Lorenzini, da Portal Engenharia, que me cedeu gentilmente essa imagem. Essa imagem é uma imagem que diz tudo, quer dizer, não precisa nem falar muita coisa, basta olhá-la, né? Nós vemos aqui o edifício hospitalar, o prédio hospitalar, que, na verdade, como diz o nosso querido arquiteto João Carlos Broski, o prédio em si é apenas um invólucro, né? É apenas uma carcaça. O que diferencia uma edificação hospitalar de uma edificação residencial, comercial, corporativa, é o recheio, é a parte interna. Então, vejam a quantidade de instalações, toda essa lista que eu acabei de ler agora há pouco estão aqui. Aqui nós temos grupos geradores, cabeamentos estruturados, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, tratamento de água após osmose reversa, que é muito importante no tratamento de hemodiálise, as autoclaves de esterilização e assim por diante. Então, vejam que a maioria dessas instalações são instalações de suporte à vida, que não pode falhar em hipótese alguma para não comprometer a segurança do paciente. Basicamente isso. É uma imagem muito rica que diz tudo, né? Então, isso realmente define o espaço de saúde e todas as instalações de infraestrutura que faz a sua diferença de uma edificação comum. Daí a importância do papel do arquiteto especializado, do engenheiro especializado em saúde, porque projetar um edifício de saúde, um espaço de saúde,
não é só pensar, não é pensar apenas no espaço do paciente e médico de enfermagem, do teto para baixo, como costumo dizer, e da parede para dentro. Nós temos que ter uma visão, no mínimo, uma visão sistêmica de tudo isso que compõe uma edificação hospitalar. Se a gente não tiver essa visão sistêmica, nós estamos fadados a cometer erros, né? E esquecer de coisas importantes. Daí, nos depararmos, se a gente visitar, se visitarmos os nossos 6.500 a 7.000 hospitais que nós temos no Brasil, nos deparamos com muitas instalações que são improvisadas, muitas casas de máquinas que você não consegue nem entrar, equipamentos amontoados, uma em cima da outra, as instalações amontoadas, dutos de ar-condicionado também amontoados, de tal maneira que o funcionário de manutenção não tem condições adequadas para fazer uma boa manutenção preventiva e corretiva e assim por diante. Então, você veja, isso prejudica o funcionamento de todo o sistema e a falha de um item desses pode comprometer a segurança do paciente, sem a menor dúvida. Você pode ter um belo projeto de arquitetura, um excelente projeto muito bem pensado, mas não podemos jamais esquecer das instalações de infraestrutura e nem dos processos da gestão de manutenção preventiva e corretiva, que é permanente, que é a vida inteira. E o hospital é uma eterna obra, como dizia já o saudoso arquiteto Jarbas Kema. Portanto, o papel do arquiteto hospitalar, na hora que termina de construir um hospital, já está na hora de reformar. Então, é um ciclo contínuo, né, permanente. Eu vou mostrar uma figurinha logo aí na frente, que explica melhor isso. A relação entre a estrutura física e a segurança do paciente. É fundamental o papel do ambiente físico e das instalações na missão de fornecer cuidado ao paciente com qualidade. Segundo a Joint Commission, há forte relação entre a estrutura física hospitalar e a segurança do paciente, ou seja, o ambiente pode contribuir para os erros médicos, para o aumento das taxas de infecção, danos por queda, recuperação lenta do paciente, entre outros prejuízos. Essa é uma definição muito completa que diz muitas verdades. Então, aqui entra tudo praticamente na nossa área. Vou falar um pouco de gestão de facility em hospitais. Segundo a Associação Internacional de Gestão de Facilidades, que é a gestão de facilities, a gestão de facility é uma profissão de múltiplas funções que assegura a funcionalidade do ambiente construído por meio de integração de pessoas, locais, processos e tecnologia. O ambiente hospitalar caracteriza-se, sobretudo, pelo seu funcionamento ininterrupto, onde as equipes estão sempre de prontidão a cumprir com a missão hospitalar de restabelecer, recuperar e promover a saúde de seus pacientes. Para tanto, o ritmo dos sistemas prediais e serviços de apoio devem estar bem alinhados, atendendo à necessidade dos clientes internos, que são as equipes de saúde, compreendendo os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, e os externos, que são os pacientes, e das equipes de apoio, manobrista, recepcionista, segurança, auxiliar de limpeza, camareiras, entre outros. Para garantir que o funcionamento desses serviços com a qualidade e a disponibilidade necessárias, a gestão de facility é firmada no seguinte tripé, conforme a fonte da WWW-NGI. Bom, esse tripé é formado pela flexibilidade, que é a capacidade de adaptação às evoluções funcionais e tecnológicas que ocorrem durante a vida útil do edifício. Num edifício hospitalar, edifício ou espaço de saúde, essa evolução tecnológica, nós sabemos que ela ocorre numa velocidade muito rápida. Eu costumo dizer que se nós, arquitetos e engenheiros, ficarmos 6 meses sem acompanhar essa evolução, nós já ficamos defasados, ficamos fora da realidade. A confiabilidade, que é a capacidade de permanecer em operação adequadamente. O aumento de confiabilidade advém do gerenciamento adequado dos sistemas prediais, envolvendo rotina de testes, medições, manutenção adequada e existência de plano de contingência, bem como a qualidade dos equipamentos utilizados. E, por fim, vem a gerenciabilidade, que é a capacidade organizacional de gerir informações que permitam atuar efetivamente sobre o sistema, propiciando o gerenciamento adequado e o domínio dos processos operacionais do ambiente hospitalar.
A demanda da sociedade por serviços assistenciais, vou falar um pouco de investimento. Então, agora, a demanda da sociedade por serviços assistenciais só tende a crescer por razões demográficas, como o aumento da população de idosos, ou epidemiológicos, como maior incidência de doenças crônicas típicas da velhice. O nosso país, o Brasil, nós estamos entrando, já acabamos de entrar a partir de 85 para cá, nós começamos a envelhecer. E a tendência até o final desse século é de envelhecimento e encolhimento da população. Então, existe aí um pequeno problema, um grande desafio para nós, arquitetos, engenheiros dessa área da saúde, e nós sabemos que o Brasil perdeu uma grande oportunidade que chama-se bônus demográfico. O bônus demográfico é a porta de entrada para os países se tornarem países ricos para depois começar a envelhecer e encolher. Nós estamos encolhendo e envelhecendo na pobreza. Esse é mais um outro grande desafio que nós temos até o final desse século. Ou seja, daqui a 80 anos, que está logo aí, né? Essa característica faz da saúde mercado promissor aos olhos dos investidores, o que explica seguidos anúncios de grandes empreendimentos. Na contramão dessa pujança e dinamismo, assiste-se a persistente desmonte da infraestrutura hospitalar do setor privado, lá onde as condições de mercado são mais frágeis e a população mais desassistida. O Brasil andou perdendo leito nesses últimos anos, muitos leitos e muitos hospitais privados fechando suas portas. Essa fonte é do Breno Figueiredo e é o Devânio Morato, do Jornal do Brasil. Isso aqui é uma figurinha, gente, que me acompanha também há muito tempo. Quando eu comecei a atuar nessa área de arquitetura, engenharia e manutenção hospitalar, em 1979, caí de paraquedas num hospital de grande porte aqui de São Paulo, que é a Beneficência Portuguesa. Naquela época, ou seja, mais de 20 anos, antes de surgir a RDC 50 em 2002, eu comecei a atuar nessa área hospitalar e dava para contar no dedo os arquitetos e engenheiros que trabalhavam nessa área. Realmente eram muito poucos. Graças a Deus, nesses 40 e poucos anos, 41 anos aproximadamente, esse cenário se inverteu. Eu pude acompanhar pessoalmente a evolução que houve nesses 40 anos e consigo mais ou menos prever o que vai acontecer nos próximos 50, 60 anos para frente. A velocidade dessa evolução agora está numa velocidade muito mais rápida. Há 40 anos atrás, em 79, eu acho que muitos de vocês nem tinham nascido ainda, muita gente. Naquela época, eu sou da época do papel vegetal, tinta nanquim. Não existia internet, não existia nada disso. Nós não tínhamos fonte de consulta, não tínhamos com quem conversar. Eu me lembro que na década de 80, quando comecei a trabalhar na Beneficência Portuguesa, eu tive que mandar uma carta lá para o Cleveland, lá para o pessoal da engenharia clínica, para pedir algumas informações de como funcionava uma instalação de ar comprimido medicinal. Porque a gente via tanto absurdo aqui no nosso país, o pessoal usando aqueles compressores de borracharia que você usa para calibrar pneu de carro, como uma central de ar comprimido medicinal. E ainda, infelizmente, é possível que a gente depare com um cenário desse tipo ainda. Mas esse foi o começo da minha carreira nessa área hospitalar. Então, de lá para cá, eu pude ver claramente o quanto cresceu, o quanto avançou essa área e dá para sentir o quanto nós temos que avançar ainda pela frente. Graças a Deus, hoje, a quantidade de profissionais nessa área é muito grande. E está aumentando cada vez mais com esses cursos de especializações que estão surgindo no mercado e a dedicação de todos. Então, eu costumo dizer, nessa figurinha básica, que tudo se começa, deveria ser assim, esse é o ideal. Muitos já seguem isso, mas muitos ainda não seguem. Então, nós temos que, aos poucos, ir mudando esse cenário. Tudo deve começar no projeto de arquitetura, com os estudos preliminares, até definir, até esgotar todos os estudos necessários na área de arquitetura. Depois, então, partir para o projeto de instalações. Aí sim, partimos para as execuções propriamente ditas, que são a construção, execução das instalações,
Aí começam a chegar os equipamentos hospitalares conforme a especialidade do hospital, se é de cardiologia, se é de ortopedia, se é hospital infantil, assim por diante. Aí todas essas engrenagens começam a entrar em operação. Quando começa a entrar em operação, já estamos fazendo a manutenção. E quando começa a fazer a manutenção, já está na hora de reformar. Então, volta novamente para a arquitetura. Quer dizer, então, na verdade, isso aqui é um ciclo contínuo, é um conjunto de engrenagens com uma interação muito forte. E aqui no centro desse conjunto de engrenagem, nós temos aqui o estabelecimento assistencial de saúde, onde está o paciente, que é sempre o nosso objetivo final, que é o que justifica a nossa presença nessa área da saúde. Então, o investimento em infraestrutura, para ser determinante na atenção qualificada ao paciente, deve obedecer a essa sequência lógica. Não tem como ser diferente disso. Se a gente tentar pular qualquer etapa dessa, nós podemos comprometer todo o sistema e o maior prejudicado sempre será o nosso objetivo final, que é o paciente. Infelizmente, ainda no mercado, é comum depararmos com cena onde dirigentes hospitalares, administradores hospitalares acham que economizar em projeto, que é uma mixaria, que se não chega a 5% do valor do investimento, porque é um investimento muito caro essa área da saúde, economizar em projeto, ele acha que está economizando, mas na realidade isso é um grande equívoco, como eu vou dizer lá na frente. Porque os retrabalhos, os erros que se cometem, tem muitos erros que não têm volta, né? Não tem volta, como nós costumamos ver na prática. Então, veja, não tem como fugir dessa sequência. Essa aqui é uma sequência lógica, que é o mínimo que nós, como arquitetos ou engenheiros, nós temos que seguir. O investimento em infraestrutura no espaço de saúde, quais são os requisitos mínimos e básicos? Primeira coisa que eu acho muito importante, que eu aprendi nesses 40 anos, é saber buscar no mercado empresas e profissionais conceituados e qualificados que tenham pleno domínio de conceitos e normas administrativas e técnicas do mercado de saúde. No mínimo, são as empresas que dominem. Além das normas da ABNT que a gente aprende no nosso curso de graduação, as normas do Ministério da Saúde, que são as RDCs e assim por diante. E jamais abrir mão da qualidade e precisão nos projetos, nas construções e nos processos operacionais. Então, isso aí são os requisitos mínimos e básicos que nós temos que ter, né, no nosso colete de manga para trabalhar para atuar nessa área com bastante segurança, bastante firmeza. Na gestão de manutenção de espaço de saúde, entrando nessa área agora já de manutenção, que é o foco da nossa palestra, então nós temos algumas normas, né? A ABNT, ela define a manutenção como a combinação de todas as ações técnicas administrativas destinadas a manter ou recolocar o item em estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Essa é a definição da ABNT. E a NBR 5674/99, ela define a manutenção como conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes, de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. Essa é a definição da ABNT e dessa norma 5674. A manutenção de infraestrutura hospitalar é uma área que eu costumo dizer que não se pode confiar na sorte. Há um compromisso vitalício dessa área com a manutenção de vidas de pacientes que procuram essas instituições para se tratarem e se curarem. Equipamentos hospitalares de suporte à vida devem estar disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano, e com manutenção preventiva em dia. O papel da engenharia nesse cenário é de fundamental importância. Daí a gente vê o quanto a engenharia pode contribuir nessa área da saúde. A engenharia e manutenção hospitalar é um trabalho multidisciplinar que envolve a atuação de todas as especialidades de engenharia e de arquitetura, face à diversidade de instalações existentes no complexo hospitalar, como civil, elétrica, mecânica, química, mecatrônica, segurança do trabalho, clínica, biomédica, arquitetura e outras.
Isso me faz lembrar quando eu comecei a trabalhar nessa área em 79, que eu caí de paraquedas nesse hospital de grande porte, onde eu permaneci por 16 anos. Eu não tinha a menor ideia de qual o papel do engenheiro dentro de um complexo hospitalar. Aí, na primeira semana, quando a enfermagem ela me convidou para assistir uma cirurgia, eu fui lá assistir uma cirurgia de gastro, aí a enfermagem e os médicos cirurgiões me mostraram uma série de deficiências dentro dessa sala cirúrgica que prejudicava o trabalho deles, né? Já começando pelo material de acabamento. Naquela época, a sala cirúrgica, uma grande maioria, até hoje a gente encontra ainda muito por aí, né? Nesse imenso Brasil, eram azulejos 15 por 15, cheios de juntas, que uma equipe de higiene jamais consegue higienizar e é um foco enorme de proliferação de bactérias e que provoca infecção hospitalar. O ar-condicionado era aquele ar-condicionado de janela, aparelho de janela, que não tem mínimo de filtragem, que a gente costuma falar que passa até elefante por esses filtros de aparelho de janela. Então, tinha uma série de deficiências. Os pontos de gases e de elétricas estavam todos mal localizados. Então, naquele instante, quando eu comecei a assistir a cirurgia, caiu a ficha na minha cabeça. Falei, puxa vida, isso em 79, gente. Falei, realmente, como a arquitetura, como a engenharia, de todas as modalidades, desde o civil, elétrica, mecânica, química, assim por diante, como nós temos possibilidade de contribuir enormemente nessa área da saúde e ajudar a salvar vidas, diminuir o risco dos pacientes, o risco de morte, e assim por diante. Então, de lá para cá, eu acabei me envolvendo, tanto é que não consegui sair até hoje dessa área. É uma área realmente bastante envolvente e gratificante por esse motivo. E, infelizmente, ainda existem grandes equívocos no mercado, né, em algumas instituições de saúde. Isso não é uma regra geral. Deixar de elaborar projetos com empresas e profissionais habilitados e qualificados, isso não é economia. Desculpe o erro de digitação, mas tem umas falhas que eu fiz meio correndo essa apresentação. Não valorizar os trabalhos da manutenção, julgando ser apenas uma fonte de despesas. Tem muita gente que pensa que a manutenção é apenas uma fonte de despesa. Então, veja, é totalmente incoerente investimentos enormes para construir edifícios hospitalares com equipamentos e instalações caríssimas e depois achar que a manutenção é uma fonte de despesa e que deve ser economizada. Então, não se investe, não se valoriza nessa área de manutenção, não se valoriza a mão de obra, não existe treinamento, reciclagem, capacitação desses colaboradores que têm um papel fundamental numa instituição de saúde. Não priorizar a manutenção preventiva, essa é uma outra realidade nossa que nós temos que mudar esse cenário ao longo dos próximos anos, ao longo do tempo. No Brasil, a média ainda é de 85% para a manutenção corretiva, que é a pior das manutenções, menos eficiente e mais cara, e apenas 15% manutenção preventiva. Nos países desenvolvidos, eu tive a oportunidade de visitar alguns hospitais do Japão por 3 ocasiões e ler alguma coisa de outros hospitais do país do primeiro mundo. Esses países investem praticamente 100% na manutenção preventiva. A corretiva é praticamente nula. Por isso, daí a diferença de muitos indicadores de saúde do Brasil e desses países do primeiro mundo. Então, com isso, é perfeitamente possível traçarmos as metas para frente. Quer dizer, o que nós temos que vencer para o futuro. Basicamente é isso. E eu vou mostrar aqui algumas imagens ilustrativas de instalações de infraestrutura hospitalar que facilita lá mais algumas explanações de alguns pontos importantes conceituais, né? De pontos conceituais importantes. Aqui, por exemplo, veja só a quantidade de instalações de infraestrutura que nós temos. É uma imagem do Hospital Sírio-Libanês de aquecimento central. Por essa imagem, é perfeitamente possível verificar que houve uma preocupação além do projeto de arquitetura desse espaço de saúde, desse prédio hospitalar, houve a preocupação de elaborar um bom projeto de instalações, uma boa execução dessas instalações e a manutenção.
tem uma equipe de manutenção muito competente, muito organizada, tem um bom organograma de manutenção que mantém as instalações em perfeita ordem. Se qualquer uma dessas instalações falharem, como eu disse no início, isso compromete a segurança do paciente acima de tudo. Por isso, olha, investimento em infraestrutura é realmente determinante na atenção qualificada ao paciente. Nenhuma dessas instalações pode falhar em hipótese alguma. Isso está mais do que visível. Aqui uma subestação elétrica é a entrada de energia elétrica num complexo hospitalar. Veja que houve também uma preocupação de se fazer um belo projeto de instalações e uma boa execução com equipamentos de primeira qualidade e espaços físicos suficientes para fazer uma boa manutenção preventiva e corretiva. E tudo muito bem sinalizado, muito bem identificado, com pé direito generoso. Então, veja, é impossível, eu acho que é impossível a gente imaginar um edifício de saúde, um edifício hospitalar, sem ter uma noção do espaço que essas instalações de infraestrutura ocupam, né? E são equipamentos caríssimos. Então, são investimentos que realmente são necessários, está mais do que provado isso. Uma energia elétrica é vital para o funcionamento do hospital. Não adianta o hospital ter um equipamento de ponta, uma ressonância magnética de ponta, uma cirurgia uma sala de cirurgia robotizada e assim por diante, se você não tiver toda essa instalação de infraestrutura que dá suporte para esses equipamentos de ponta, essas tecnologias funcionarem dentro das normas de forma adequada. Aqui estão os grupos geradores, que é um outro item bastante polêmico, muito importante, que garantem, né, a sustentabilidade da vida do paciente, principalmente os pacientes que estão nas áreas críticas hospitalares, como numa UTI e assim por diante. A quantidade de pacientes que vão a óbito na falta de uma energia elétrica e o gerador falha por qualquer problema mecânico ou falta de manutenção, assim por diante, e eles dependem de ventiladores mecânicos que estão conectados à energia elétrica e tem sua bateria própria. Então, se você não tem uma equipe de manutenção preventiva e bem programada e bem montada, com uma equipe treinada e capacitada, esses pacientes vão a óbito sem a menor dúvida. Tanto é que basta entrar na internet que, infelizmente, essa é a nossa realidade ainda. Quantos pacientes vão a óbito por esse problema de falha de infraestrutura? Então, isso é um investimento, eu não diria nem que seria, não é nem que é o investimento ideal, é obrigatório. São equipamentos de suporte à vida que não pode falhar em hipótese alguma. Então, não temos nem o que pensar. Tá? Aqui é uma imagem do Hospital Sírio-Libanês. Veja, isso eu visitei esse hospital antes da pandemia. Mas eu aproveitei essa imagem para coloquei, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia para o coronavírus. Eles já tinham previsto aqui uma sala no andar de internação com pressão negativa. Né? É um apartamento de internação com pressão negativa. Isso já foi projetado pela empresa que fez o projeto de climatização e executado. Então, aqui tem todas as instruções, como as orientações para quartos com pressão negativa, como ela funciona, e tem aqui um mostrador, né, que marca a temperatura, marca a umidade relativa e a pressão. Aqui está indicando 3,7 Pascal. Nós sabemos que o ideal, quando a porta está fechada, o paciente contagioso está internado nesse ambiente, o ideal é de 5 a 10 Pascals. Nessa pandemia, nós sabemos que tem muitos hospitais que estão adequando a toque de caixa em algumas horas, instalando exaustores portáteis, fazendo uma pequena abertura na parede e com uma tomada de 220 volts, você transforma o ambiente de internação ou ambiente com pressão positiva, se transforma em segundos num ambiente com pressão negativa para internar pacientes confirmados e contagiosos por coronavírus. Acredito que esse é um grande problema que ocorre em muitos hospitais, por esses tipos de pacientes estão sendo internados em qualquer enfermaria, qualquer área de internação do hospital e acaba contaminando todo o hospital e comprometendo a segurança dos colaboradores, enfermeiros, médicos que trabalham nesses hospitais, cujo número de vítimas é muito alto, né, nessa pandemia. Aqui tem uma imagem muito boa de um hospital
público-privado, gente, a gente tem um certo preconceito com hospitais públicos, mas na realidade, veja, quando a gente quer fazer uma coisa bem feita, isso aqui é uma imagem no centro cirúrgico do hospital público-privado que eu visitei pessoalmente. É um hospital novo que foi inaugurado em questão de 2 anos atrás, lá de Sorocaba, São José dos Campos, projetado aqui pela Fiorentina Arquitetura. É uma sala cirúrgica que deixa muitos hospitais privados particulares para trás. Então, nós temos aqui equipamentos, não é nada de luxo, não é uma instalação de luxo, mas dá para se ver que foi é uma estrutura bem pensada, bem projetada, foi pensada aqui na gestão dos equipamentos. Atrás de cada equipamento desses, para funcionar de forma adequada, nós temos todo aquele conjunto de infraestrutura, de instalações que não pode falhar, porque senão nada disso funciona. E nesse hospital existe uma equipe excelente de manutenção, muito bem organizada, muito bem atuante nessa área, né? Bastante comprometida. Então, eles conseguem manter esse hospital assim, redondo, com funcionamento bastante seguro. E foi pensado em tudo. Aqui é uma outra imagem desse mesmo hospital, de uma sala de ressonância magnética, com espaços generosos aqui de circulação e assim por diante. Então, nós temos, quando a gente vê a imagem do forro para baixo da parede, para dentro é tudo muito bonito. Mas isso acontece em muitos hospitais. E quando a gente vai visitar as instalações de infraestrutura, nossa, é uma calamidade. Isso aí é o que a gente encontra na maioria desses nossos 6.500, 7.000 hospitais do Brasil, infelizmente. Por quê? Porque não se pensa nas instalações de infraestrutura. Não há investimento, não há preocupação nessa área de infraestrutura, né? Graças a Deus, esse cenário está mudando. Então, veja, para que esse equipamento de ponta, hoje ele pode ser um equipamento de ponta, daqui a um ano ele já pode estar obsoleto. Então, veja, tudo isso aqui, aí começa já a entrar naquele ciclo de engrenagem, porque daqui a um ano, quando ele estiver obsoleto, o hospital já pensa em substituir, né, o equipamento ou instalar um novo equipamento e tudo deve começar com estudo de arquitetura. Não dá para a gente fugir disso, para evitar essa quantidade enorme de puxadinhos que o pessoal faz por aí. E para cada puxadinho que se faz, né, compromete o fluxo de pacientes, médicos, materiais, equipamentos, vira uma colcha de retalho. E o que é pior, para cada puxadinho, para cada equipamento que o hospital vai comprando, vai instalando, nós vamos carregando a fonte da energia elétrica, que é aquela imagem da subestação elétrica, vamos sobrecarregando o transformador, vamos sobrecarregando a entrada, e o pessoal esquece de monitorar isso. É isso que provoca aquecimento devido à sobrecarga elétrica, que provoca princípio de incêndio, curto-circuito e assim por diante. Então, veja, eu costumo dizer que a grande quantidade de incêndio que ocorre nos hospitais, ainda nos dias de hoje, são provocadas por causas básicas que nós estudamos no cursinho vestibular. Gente, isso não é nem coisa da faculdade, não é nem coisa de universidade. Nós estamos pecando nas leis da física, que estudamos na época do colégio. Na minha época era científico, depois virou ensino médio, assim por diante. Então, veja, não são nem matérias da faculdade. E hoje continuamos pecando por esse motivo. Quantas vítimas existem por incêndios em hospitais, por esses problemas básicos provocados por curto-circuito, sobrecarga, por instalações mal feitas, instalações erradas, como ocorreu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é uma perda irreparável, que foi provocado por problema de ar-condicionado, um problema muito básico. Quer dizer, isso é uma coisa realmente inaceitável. Então, nós vemos assim, estamos na contramão. A impressão que fica, eu me lembro quando teve o grande incêndio do edifício Joelma, 45 anos atrás, no centro de São Paulo, que foi provocado por um curto-circuito numa parede de janela, porque naquela época não existia split, era a parede de janela, num prédio de escritório. O edifício Joelma era um edifício enorme. No 12º andar, uma parede de janela teve o curto-circuito e provocou aquele incêndio enorme que teve mais de 185 mortes, mais de 300 feridos, e que ficou na história. Então, a impressão que fica é que se passaram mais de 45 anos e nós estamos parados no tempo. As causas básicas que provocam esses grandes incidentes ainda continuam ocorrendo em grande escala. Isso não só em hospitais, como em todas as áreas, em edifícios residenciais, comerciais, assim por diante. Então, veja, nós temos que pensar não só depois que acontece e ocorre o incêndio, nós temos que pensar também antes de ocorrer o incêndio. Temos que atacar as causas na sua origem, na sua fonte.
Como combater, de que maneira nós temos que agir para diminuir essa quantidade enorme, né, de incidentes que são provocados por causas básicas. Então, nós temos que combater essas causas. E, para isso, nós temos que capacitar e treinar e valorizar o trabalho de manutenção. Não adianta colocar pessoas erradas em cargos errados. Quer dizer, essa é a minha opinião, depois de 40 e poucos anos nessa área. Veja essa outra imagem desse hospital público, que é a parceria público-privada de Sorocaba, de ar-condicionado, onde houve a preocupação também de fazer uma bela casa de máquina, com espaços generosos para você entrar com um carrinho, para trocar um motor queimado, fazer a manutenção e manter a casa de máquina em ordem, como a gente vê nessa imagem, com o pé direito adequado, com as tubulações todas identificadas, sinalizadas. Não é aquela bagunça de equipamento em cima de equipamento. Tem muitas casas de máquinas que a gente entra em vários hospitais que você não consegue nem abrir a porta, né? Porque os equipamentos, as instalações estão amontoadas. Eu tenho muitas imagens, muitas fotos, muitas visitas que eu fiz por aí, gente, que é uma coisa inaceitável. Tem hospitais que investem milhões em equipamentos, milhões de dólares em equipamentos de ponta, como a ressonância magnética, acelerador linear, e por não se preocuparem com a infraestrutura, aí sobram apenas, entre o forro e a relagem, sobra um espaço de 30, 40 centímetros. E como é que alguém vai fazer uma instalação adequada num espaço desse? Muito menos a manutenção. Então, veja, é um contraste muito grande, né? O fato de visão das pessoas dessa área. Veja só o espaço generoso aqui nesse hospital, já prevendo a expansibilidade para futuros crescimentos, né? Tudo muito bem alinhado, muito bem limpo. Você consegue manter, por quê? Porque foi bem projetado e foi bem instalado, então dá uma satisfação enorme você trabalhar num ambiente desse. Quer dizer, o funcionário, o colaborador, ele se sente gratificado de poder trabalhar num ambiente desse. Então, tem que investir nessas pessoas, tem que valorizar o trabalho de manutenção. Aquela previsão da expansibilidade para a casa de máquinas. Pois não? Sumiu. Oi? Pois não? Sumiu. Mais 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos. Ok. Eu vou correr um pouquinho mais. Estou quase terminando já. Então, aqui está a previsão de expansibilidade. Aqui é uma imagem de um hospital lá de Belo Horizonte, que no meu curso de extensão, eu costumo levar os alunos do curso de extensão, quando o curso é presencial, para as visitas nas casas de máquinas, assim por diante. Então, você veja a quantidade de equipamentos, nós temos normas da ABNT, do Ministério da Saúde, para fazer essas instalações de manutenção de forma adequada. Isso aqui é uma instalação, gente, olha, eu fiquei emocionado de visitar esse hospital em Salvador, que é o hospital da OSID, da Irmanduce, OSID, Obras Sociais de Irmanduce. É um hospital, pela filosofia, todos conhecem, com certeza, a filosofia da Irmanduce, que é a nossa santa, canonizada o ano passado. É um hospital que atende 100% SUS, eles nem convênio eles não têm com ninguém, porque essa é a filosofia da Irmanduce. Ela saía na rua para pedir esmola, para ajudar os pobres, as crianças pobres, os indigentes, os moradores de rua, assim por diante. E eles têm belíssimas instalações que, com certeza, eles ganharam de doação, tudo. Está muito bem cuidado, tem uma equipe boa de arquitetura e engenharia que batalha nas condições que eles têm, mas atende 100% SUS gratuitamente. Atende toda a população pobre do estado da Bahia. A Doris pode testemunhar que ela é moradora de lá, né? Mas eu fiquei até emocionado de visitar esse hospital e conhecer um pouco da história da USID. Isso aqui é do outro lado do mundo, gente. Eu costumo levar nessas aulas online os meus alunos para visitas internacionais. Então, aqui nós estamos, nesse momento, no Japão, em Osaka, né? É uma casa de máquina de um hospital de 380 leitos. Só para vocês terem uma ideia, para a gente entrar nessa casa de máquina, eu tive que deixar meu sapato que vim da rua e calçar o chinelinho deles, que eu não podia nem entrar com meu sapato. Você veja, nós estamos vivendo essa situação hoje com essa pandemia. A gente não pode vir com sapatos, entrar dentro de casa com o sapato que a gente vem da rua. Então, nós deixamos fora da casa, do apartamento, e entramos de meia e calçamos chinelo dentro de casa. Então, justamente isso. Agora, no Japão, isso aqui já é cultural, já é coisa antiga, né? Não é de hoje.
É uma sala de combate a incêndio de um hospital que tem mais de 50 anos e dá a impressão que o hospital foi feito ontem. Tudo bem mantido. Então, eles investem, por isso que eu disse que eles investem 100% na manutenção preventiva. A corretiva praticamente zero. Aqui é uma instalação aqui de vácuo clínico, é a mesma coisa desse hospital do Japão. Uma central de ar comprimido. Então, nós temos que investir na manutenção preventiva e corretiva, isso sim da qualidade e na segurança dos pacientes. Os hospitais hoje miram no investimento tecnológico, nós falamos muito no Hospital 4D, Indústria 4D, 4.0 e assim por diante. Então, isso aí é a tendência. Os hospitais na batalha contra a Covid-19, quantos hospitais de campanha, quantas soluções emergenciais foram tomadas, uns certos, uns errados, uns menos errados, assim por diante. Enfim, foi uma revolução que teve, tá, nesses últimos 4 meses. E os reflexos da imprevista pandemia pelo avanço acelerado do coronavírus na infraestrutura da saúde. A atenção da população mundial e dos governantes se voltaram para o sistema de saúde nessa pandemia. Adaptações físicas com tecnologias limitadas nas soluções emergenciais ágeis e sem o tempo necessário para o bom planejamento. Muitos ajustes tecnológicos emergenciais com equipamentos como ventiladores mecânicos, sistema de climatização com cascatas de pressão nos diversos ambientes de saúde que foram instalados a toque de caixa. Necessidade de rever os modelos de negócio, adotar tecnologias assertivas e revisar regulamentações para a era pós-Covid. É isso que nós temos pela frente. Os desafios que nós temos e as expectativas na gestão da infraestrutura pós-pandemia Covid-19 é o que a gente espera, é o que eu sinto também. É a maior valorização e reconhecimento dos profissionais, arquitetos e engenheiros especializados em saúde, pelas autoridades governamentais e dirigentes hospitalares. Infelizmente, isso ainda não ocorre como deveria estar ocorrendo. E agora é o momento, quer dizer, essa pandemia mostrou claramente o quanto o país está despreparado. Então, veja, nós temos que contar com a atuação desses profissionais especializados. Eles não podem jamais ser esquecidos. Quantos hospitais de campanhas foram montados por aí, né, sem a mínima consulta por um arquiteto ou engenheiro especializado nessa área? Então, muitos erros conceituais técnicos foram cometidos, com certeza. Tem que ter uma mudança cultural, priorizando a manutenção preventiva. Isso aqui é uma meta, coisa que eu falei agora há pouco. Nós temos que ter como meta reverter esse cenário. A nossa média aqui no Brasil é 85% corretiva e 15% preventiva. 15%. A meta é inverter essa relação. E para inverter essa relação é a mudança cultural. E mudança cultural no país não acontece do dia para a noite. Isso, nós temos que estar plantando sementinho hoje para que os nossos netos e bisnetos colham no futuro. Então, esse é o desafio. Era isso que eu tinha que apresentar a vocês. Muito obrigado por essa oportunidade e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, Fumio, mais uma vez. A gente vai passar agora para um momento de perguntas e a Jussara Ruggeri, aqui da nossa equipe, vai direcionar as perguntas para você. Nós temos aproximadamente 10 a 15 minutos, tá? Okay. Então, nós iremos responder as perguntas que o tempo nos permitir. Ok, muito obrigado. Ju, ativa seu microfone, por gentileza. Olá, Fumio. Parabéns pela palestra, muitos elogios para você. Foi uma aula. Tá baixo o teu som. Abaixa o meu som? O dela tá baixinho. Aumenta um pouquinho. Tá. Melhorou? Melhorou. Eu estou ouvindo bem. Oi, Fumio. Parabéns pela sua participação, pela palestra. Foi uma aula para todos, muitos elogios para você e foi muito, muito valiosa. Nós temos uma pergunta aqui do Gilson Werneck, da BDH Paraná. Ele fala que os investimentos de infraestrutura, atenção qualificada ao paciente fica mais factível, mas essa não é uma realidade na grande maioria dos espaços de saúde do Brasil. Com o advento da pandemia do Covid, hospitais de campanha feitos às pressas somam-se a tantos com as instalações precárias. Em um país com tantas carências,
como tratar de infraestrutura e atenção qualificada ao paciente? Desculpa, o som está falhando um pouquinho, não entendi a pergunta. Eu entendi a introdução, mas a pergunta não. Como? Em um país com tantas carências, Com como tantas... tratar de infraestrutura e atenção qualificada ao paciente? Com tantas carências. Isso. Olha, eu acho que, acima de tudo, é mais ou menos em cima daquilo que eu falei, que esse é o meu sentimento. Nós temos que trabalhar, batalhar bastante por essa mudança cultural acima de qualquer coisa. Né? Temos que mudar um pouco a cabeça das pessoas, dos dirigentes, das autoridades, para mudar esse cenário. Nessa pandemia, graças a Deus, muitos hospitais de campanha nós tivemos, como o hospital lá do Rio Centro, que teve uma participação muito intensa lá do nosso amigo Cléo, né, que é uma pessoa especializada na área. Então, tem muitas coisas, muitos hospitais de campanha que foram montados atendendo o máximo de norma possível, mas não houve tempo hábil para fazer projetos, para detalhar, né, os projetos executivos, não houve tempo hábil para isso. Então, a correria foi tão grande que nós temos que fazer o mais rápido possível e o menos errado possível. Você não tem muito o que definir numa situação de pandemia como essa. Então, nós temos que aproveitar essa ocasião, essa oportunidade, como uma grande lição para as próximas pandemias, que com certeza virão muitas outras pandemias pela frente. Então, nós não podemos ser pegos de surpresa. Então, uma sugestão minha, por exemplo, é que a gente adote algumas mudanças, algumas reflexões. Por exemplo, por que não já pensar, tá, numa flexibilidade de projetar as instalações de tal maneira que você consiga fazer as instalações assim, rapidamente, para você fazer a reversão de ambientes com pressão positiva para negativa, porque é uma coisa de engenharia mecânica, de climatização, muito simples de ser executada. Né? Isso é uma ideia. E deve ter muitas outras sugestões e ideias para evitar essa correria toda. Quer dizer, o que houve nesse momento foi... Acredito que houve muita infecção, né, por essa pandemia, porque a infraestrutura física hospitalar estava totalmente despreparada para isso. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a mudança cultural do país, a reflexão pelas autoridades, pelos dirigentes, assim por diante. E eu tenho certeza absoluta que os arquitetos e engenheiros especializados têm plena condição de atuar nessa reflexão, nessa mudança cultural. Obrigada. Nós temos uma pergunta da Daniela Lima, em que ela pergunta se existe algum controle, alguma estatística pelas secretarias de saúde quanto à aplicabilidade das normas de instalações em estabelecimentos assistenciais de saúde. Se a estatística de... Se há algum controle ou uma estatística perante as secretarias de saúde quanto à aplicabilidade das normas nos hospitais. Olha, nessa minha carreira profissional desses 40 anos, eu procurei trabalhar em vários tipos de hospitais. Comecei minha carreira na Beneficência Portuguesa, onde fiquei por 16 anos, que é um hospital filantrópico, mas ela tem característica de um hospital privado, mas era filantrópica, atendia mais de 60% do SUS e assim por diante. E trabalhei também na Secretaria da Saúde do Estado, que é um hospital público, que é uma outra administração, e assim por diante, para a gente conhecer, ter uma visão geral das dificuldades de todas as áreas. E tive a oportunidade de visitar mais de 60 hospitais de norte a sul. Lamentavelmente, é que a grande maioria de norma. Então, nós temos uma boa NBR 7256, que estabelece as condições mínimas de climatização em estabelecimento assistencial de saúde, mas nós somos desobedientes. Nós temos uma norma que obriga a instalação de um sistema IT médico que dá uma redundância, uma segurança adicional, além de geradores no breaker aos pacientes, mas veja, dá para contar no dedo os hospitais que têm essa instalação IT médico instalada. Então, e vários itens dessa natureza. Então, em primeiro lugar, nós somos os maiores desobedientes, não atendemos
as normas que estão escritas, estão redigidas. Então, isso tudo, eu acredito que trata-se de uma mudança cultural, acima de qualquer coisa. Então, hoje, ainda, infelizmente, acredito que a quantidade de hospitais que nessa estatística, que não atende à legislação, que estão totalmente fora de norma, é bastante grande. Mas a esperança é que isso mude ao longo do tempo. Isso é uma grande esperança. E essa pandemia que veio agora, talvez desperte essa reflexão, né, nas autoridades e nos dirigentes hospitalares. Nós temos comigo uma pergunta do engenheiro Carlos Sim, e ele pergunta como que você vê as manutenções com tecnologia de realidade aumentada com base no conceito da internet 4.0, de forma remota, presencial, onde entram os sensores de internet das coisas para o sensoriamento remoto. Olha, isso aí é uma opinião do Fumil, tá? É a minha opinião, né? Eu estou falando, eu não vou falar de hospitais de ponta, tá? Quando eu digo hospital de ponta, são hospitais que eu considero, tipo Sírio-Libanês, Einstein, assim por diante. Nesse universo de 6.500 a 7.000 hospitais que a gente tem no território nacional, eu acredito, tá? A gente fala muito em indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial. Nessa área de infraestrutura predial hospitalar, por falta de valorização, né? Por falta de valorização, falta de investimento nessa área, eu acredito que nós não estamos nem em 2.0. Esse é o meu sentimento. Então, nós temos muito a crescer nessa área. Por causa, olha, um exemplo básico que eu citei é a grande quantidade de incêndios que são provocados ainda hoje, depois de mais de 40 e tantos anos que aconteceu um grande desastre aqui em São Paulo. Ainda até hoje continua provocando esse tipo de incêndio no Museu Nacional, em vários hospitais. Só em 2019 nós tivemos mais de 20 incêndios só em hospitais. E as causas são básicas. É curto-circuito por sobrecarga, coisa dessa natureza. Que nós estamos infringindo a lei da física que nós estudamos na época do colégio vestibular. Então, esse é o problema. Mas tem uma grande esperança que esse cenário vai mudar, que se mudará ao longo do tempo. Mas demora um pouco, porque uma mudança cultural não se consegue, não acontece do dia para a noite, né? Esse é um trabalho realmente de formiguinha, que nós temos que estar... É trabalho de conscientização acima de qualquer coisa. São muitos cumprimentos, muitos elogios à tua palestra. Vamos ver, temos mais algumas perguntas. Deixa eu localizar uma pergunta. A Simone Berlini, ela pergunta se essas informações a gente encontraria das unidades ambulatoriais apenas na RDC 50 ou tem alguma outra norma? Qual a sua orientação? A primeira parte só que eu não ouvi. Essas Para as informações... unidades ambulatoriais, ela cita a RDC 50 e ela Sim. pergunta se há mais alguma outra norma, alguma outra orientação para as instalações hospitalares. O que serve de guia para nós dessa área da saúde é a RDC 50, né? Que, na verdade, antes da RDC 50, nós tínhamos a portaria 400, que é só dessa época ainda, né? Então, isso tudo no RDC 50. Um cenário que a gente vê, que é triste, tá? Mas por enquanto, né? A RDC 50 ela foi redigida em 2002. Por lei, a cada 5 anos, tinha que estar passando por uma revisão, ou seja, teoricamente, era para a gente estar na de terceira para a quarta revisão. No entanto, nós não tivemos nem a primeira ainda. Então, por aí você veja que nós estamos um pouquinho atrasados, né? Então, tem muita coisa da RDC 50 2002 que hoje já está ultrapassada. Tem muita coisa que na época era válida e hoje é mito, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas, veja, a vigilância sanitária e nós, como profissionais dessa área, nós temos que seguir o que existe, né? Nós temos que seguir essa norma RDC 50, embora tenha muita coisa ultrapassada, mas temos que seguir. Não tem outro caminho. E a esperança é que saia o quanto mais rápido, né? Nós temos tempo para mais uma pergunta só, Ju. Pois não, vamos lá. Nós temos a Sander Valente pergunta: o que me diz sobre higienização do ar com filtragem e tratamento UV? Ultravioleta. Isso.
Bom, a gente sabe que a ultravioleta ela tem diversos níveis, né? Tem a ultravioleta de diversos níveis para esterilização. Eu me lembro que quando eu iniciei na década de 80 na Beneficência Portuguesa, nós tínhamos instalações de ultravioleta, até em duto de ar-condicionado, na sala cirúrgica, assim por diante. Aí foi comprovado que a ineficiência, porque ela consegue o efeito de esterilizar, é só onde tem incidência direta. Então, por exemplo, se você tem uma iluminação, uma luz ultravioleta no teto de uma sala cirúrgica, então ela vai agir em cima da superfície onde existe uma incidência. Debaixo de uma mesa cirúrgica, por exemplo, isso não tem eficiência nenhuma. Em dutos de ar-condicionado é a mesma coisa. Então, se o ar passa numa velocidade muito rápida e não tem incidência dessa luz em todo o volume de ar, ela não é tão eficiente assim. Agora, a filtragem, sim, a filtragem é importante que seja observada. Veja, essa questão de filtragem de ar-condicionado é um assunto bastante polêmico. Né? Eu visitei muitos centros cirúrgicos com cirurgia de alta complexidade. Quando você vai na casa de máquina de ar-condicionado, que geralmente fica no andar superior, ou no mezanino, na laje superior da área cirúrgica, de uma área crítica, por falta de valorização da equipe de manutenção dessa importante instalação, que é uma instalação que custa caríssima. Uma instalação, por exemplo, de ar-condicionado central com filtragem absoluta, uma central de água gelada, é uma instalação, é um volume de dinheiro, custa caríssimo, não é um split, não é uma parede de janela. Aí, se você não tem uma equipe de manutenção qualificada, que monitora, como deve monitorar tecnicamente, tá? Toda essa equipe essas etapas de filtragem, e também a limpeza dos dutos e assim por diante, e o funcionamento de cada equipamento. Se você não tiver uma equipe de manutenção bem estruturada, bem montada, bem valorizada, bem treinada, né, tudo isso é perdido, tudo isso é ilusão. Né? Eu sugiro muito aos meus alunos do meu curso que peguem uma escada, vá de vez em quando na sala cirúrgica, pega lá um funcionário, solte lá os meia dúzia de parafusos de um difusor que fica bem em cima da mesa cirúrgica, solta lá os parafusinhos, passa um pano branco na saída da boca do ar para ver o que ele vai encontrar. Eu fiz isso várias vezes na minha vida, gente. Nós temos que ver com nossos próprios olhos. Fiscalizar um serviço, fiscalizar uma obra não é do escritório. Realmente, pondo capacete, calçando botina, é botar o pé na lama. Temos que ir lá ver pessoalmente. Aí a gente vai ficar surpreso com o que a gente vai encontrar. Você encontra... Tem muitas instalações que você não precisa nem subir na escada. Debaixo você já vê nos cantinhos dos difusores de ar-condicionado aquelas manchas de fuligem preta. Então está na cara que o que você vai encontrar lá dentro, você vai encontrar coisa que você nem imagina. Não é só poeira. É poeira, inseto, rato morto e coisa dessa natureza. Quer dizer, é isso que a gente respira no cinema, no teatro e no restaurante. Quer dizer, e jamais isso poderia estar acontecendo numa sala crítica como a sala cirúrgica, como uma UTI, assim por diante. Mas esse é o cenário que a gente encontra ainda. E muito por aí. Sem falar nas salas cirúrgicas que existem por aí, que fazem cirurgia cardíaca, ortopédica, de neuro, onde tem split, que não tem renovação de ar nenhuma, nem filtragem nenhuma. E a gente costuma falar que passa até elefante por esses filtros. Né? Temos mais uma pergunta, temos várias perguntas, mas vou passar agora da engenheira Valéria Marinho. Ela pergunta qual a sua opinião na questão da ventilação dos hospitais de campanha. Ventilação? Isso. Bom, o item ventilação já é um item que foi provada a sua eficácia já desde a época da enfermeira Florence Nightingale, né, há 3 séculos atrás. Né? Ela disse que isso aí é um dos itens que todo arquiteto deve dominar, deve saber que a ventilação e iluminação natural é um fator importantíssimo no processo de cura do paciente. Tanto é que ela conseguiu diminuir a taxa de mortalidade no Hospital do Exército de 42% para 2%, só com 3 ações: ventilação, iluminação, limpeza do ambiente e o paciente bem alimentado. Então, veja, eu acho que os hospitais de campanha, como nós falamos agora há pouco, são soluções emergenciais. Tem hospitais de campanha de vários tipos, tem hospital de tenda. Então, você ouve, de vez em quando, até alguns absurdos. Como é que você vai montar um centro cirúrgico, uma UTI, num hospital de tenda, né? Com pressão positiva, com pressão negativa? Isso é impossível. Basicamente é isso. Então, a ventilação e iluminação natural em hospital de campanha é muito importante, mas tem que ver as condições.
as condições como elas foram montadas, né? Então, Adri, foi a última pergunta? Foi a última. Estamos já no limite para passar um pouquinho. Nós temos vários elogios, Carlos Paz, Ana Margarida, enfim, são muitos elogios, parabéns, você foi maravilhoso. Muito obrigado. Adriana, se você quiser disponibilizar meu e-mail para as pessoas que não conseguirem fazer pergunta, tá? Que fique à vontade, que eu terei o maior prazer de responder o que eu souber, né? O que eu não souber, prometo que vou pesquisar e respondo depois. Eu iria justamente dar essa sugestão, que as perguntas que não foram, que a gente não conseguiu fazer aqui na palestra, que nós encaminhássemos para você com o remetente, quem perguntou, para que você possa posteriormente esclarecer e compartilhar todo o conhecimento aí que você tem. Sem dúvida, será o maior prazer. O prazer será nosso. Fumio, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade e pelo carinho com que você sempre trata a nossa ABDH. Foi um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Eu que agradeço muito a BDH, ao presidente Emerson, um grande profissional, excelente profissional, por essa oportunidade, e toda essa equipe da BDH regional do Brasil todo, né? Presente aqui nessa live, aqueles que não puderam estar, mas enfim, o trabalho da BDH é um trabalho realmente muito importante, é um trabalho considerável. Eu até disse já várias vezes para o Emerson pessoalmente que a BDH é uma das pouquíssimas organizações aqui no Brasil, associações que realmente deram certo e continua dando certo. Por quê? Porque o trabalho de vocês é um trabalho sério, um trabalho muito bem feito, né? E espero que continue dessa forma por muito tempo. E contem com o que a gente puder ajudar. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Fumio. E a BDH, ela segue esse caminho de mãos dadas com parceiros como você. E eu gostaria também de agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Essa noite nós tivemos 94 participantes. Puxa. E para finalizar, eu gostaria de deixar um convite para vocês. Na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, nos encontraremos com a equipe da BDH Distrito Federal, que estará organizando nosso próximo evento com o tema A Incorporação da Perspectiva do Paciente na Arquitetura Hospitalar, com a arquiteta Tayana Mesquita. Então, aguardamos todos vocês na próxima semana, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Essa palestra, como eu já disse no início do evento, será gravada, disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, uma boa noite para todos, bom descanso, uma excelente semana. Boa noite.